Histórias reais, pessoas reais, uma Amazônia real, onde o empreendedorismo, a bioeconomia e a cultura se encontram para revelar a força de quem move esse território e de quem nos inspira. Eu sou Natasha Santana e esse é o Amazônia da Cast. E hoje, neste episódio, a gente vai receber uma mulher extraordinária, que eu tenho uma admiração tremenda, que é a Dona Dulce, do canal do Jari, mais conhecida como Dona Dulce da Vitória Regia. Ela vai contar um pouco da sua história, da sua linda trajetória e de muitos feitos que ela vem trazendo, inclusive renome para a nossa cidade. Muito obrigada, Dona Dulce, pela presença. Estou muito feliz de estar aqui. Finalmente, né? A gente já vem conversando sobre o Amazônia da Cast. Na verdade, ela foi a primeira pessoa que eu disse, vamos lá contar sua história, porque é uma das muitas mulheres que eu admiro, que está aí lidando e atuando no empreendedorismo. Muito obrigada pela presença. Então, eu que agradeço, né? Estar aqui, vendo esse filho quase nascendo. Fico muito feliz em participar, em ajudar, em colaborar para que esse filho nasça o mais rápido possível e a gente consiga ganhar o Brasilzão afora. E ele vai nascer já contando a sua história. Antes da senhora contar aí essa conexão, né, com a Vitória Regia, eu queria que a senhora me contasse do início, né, da sua vida. O que a senhora consegue aí nos contar, lembrando lá da sua infância, da sua adolescência e como isso perpassa no seu encontro com o empreendedorismo? Então, adolescência, infância, vamos lá. Infância. Eu fui uma daquelas moças, crianças dadas às pessoas, às famílias da cidade, para estudar. Onde o estudo, na verdade, era o que passava bem longe da Dona Dulce, ou da Dulce, né? Eu lembro-me bem que eu fui morar à casa de uma determinada família, onde lá eu tinha que... Eles me mandaram fazer um banquinho, porque eu não alcançava a altura do fogão. Então, eu precisava subir no banco para eu poder começar a cozinhar. E lá eu ganhava de bônus. Varria a casa bem, eu ia para a escola. Fazia bem o almoço, também ia para a escola. Normalmente, às quartas-feiras, era física, educação física na escola, nunca fui. Passando a adolescência, eu comecei a morar sozinha aos 14 anos de idade e trabalhando de tudo que eu podia. Porque eu venho de uma família de pais separados e eu fui criada pela minha avó até os 8 anos de idade. Depois, né, fui seguir carreira solo, como hoje a gente fala. E na minha adolescência também não foi assim flores, não. Mas eu acho que naquela época eu já tinha foco. Já sabia exatamente o que era que eu queria. E, na verdade, o que eu queria estava tão distante do que eu faço hoje. Na verdade, está distante. Eu sempre tive um sonho em querer ser juíza. Não sei de onde eu tirei esse negócio, sabe? Mas eu queria muito ser juíza. E aí, aos 14 anos, comecei a sair da casa dessa determinada família e comecei a trabalhar em outros segmentos, como varrer quintal, limpar calçada, cuidar de criança. Era uma criança cuidando de outra criança, né? E aos 18 anos, 17 para os 18 anos, eu conheci a maternidade. E logo em seguida eu fiz umas loucuras da vida também. Na época, graças a Deus, que não tinha celular. Gostaria de estar nos blogs, né? Eu estaria. Mas aí, né, depois eu mudei para Belém, normalmente atrás realmente do dinheiro para vir de uma família que eu vim, eu precisava o quê? Ganhar dinheiro. E mudei para Belém. Em Belém eu trabalhei de muitas coisas também, né, já que eu sou natural de Capitão Poço, Pará. É do interior, na verdade, de Capitão Poço, uma comunidade chamada Pacuimirim, né? Então, eu fui mudando para Capitão Poço, Ourém, Castanhal, até que cheguei em Belém. Em Belém, eu cheguei em 1980, 1990, exatamente. Foi em 1990.
Em 89 nasceu meu filho, em 1990 eu cheguei em Belém. E em Belém eu comecei a trabalhar, né? Trabalhar mesmo para ganhar dinheiro. Trabalhava com o quê? Com tudo, amiga. Com tudo. Ai, dona Dulce, venha varrer o quintal, ia. Venha lavar minha calçada, ia. Lave a minha roupa, ok. E, particularmente, como eu havia trabalhado desde os 8 anos de idade, eu sei fazer isso muito bem, né? Então, se você deixar sua casa para eu limpar e eu tiver... Na verdade, hoje eu não limpo não, amiga. Não me pede para fazer isso. Mas, se eu tiver determinada, você vai ficar orgulhosa de ver sua casa no final, sabe? Então, quando eu estou dedicada, eu faço algo que é impressionante. Até eu mesmo me admiro. E desde sempre, desde lá, eu acho que eu ganhei aquele tique que o povo fala, né? Que se eu não fizer bem direitinho, eu prefiro deixar lá bagunçado. Se não for para limpar bem o fogão, eu deixo ele sujo. Se não for para eu esticar o pano da cama, eu deixo lá, bagunçado do jeito que eu levantei. Por quê? Porque eu preciso ir me desconectando dessas coisas. Porque senão daqui um dia eu vou enlouquecer, né? E aí, em Belém, eu conheci uma família que comecei a trabalhar lá como empregada doméstica e tudo. E em 95, o pai o patriarca faleceu e eles eram naturais de Santarém. E aí eles me convidaram para mudar para Santarém. Mulher, eu não tinha nada a ganhar, nem a perder. Vou embora para Santarém com vocês. Isso ela já tinha uma filha nessa época? Um filho. O meu filho foi criado pelo pai dele. Não criei, não. Nasceu, completou os meses de amamentação e vai para lá. Sabe? Eu não tinha condição, mulher. Ia passar fome eu e a criança. E eu penso assim. Hoje, todo pai deixa com a mãe. E quando uma mãe deixa com o pai, eu não entendo por que as pessoas criticam. Você deixa com quem? Eu me passo que é fácil deixar com o avô, com a avó, com a tia. Com o pai? Com o pai é um negócio extraordinário. O povo enlouquece quando você faz isso. E a mãe não é para fazer isso. É assim, ele fez. Fez junto? Né? E aí eu cheguei em Santarém em 1997. Comecei trabalhando nessa casa de família, aqui na Avenida Tapajós. As pessoas precisam vir conhecer Santarém. Precisam, amiga. Onde é a Avenida Tapajós, onde é a Silvino Pinto, a Silvério Sirotô, precisam vir aqui. Então, quando eu cheguei a Santarém, eu vim morar na Avenida Tapajós com a professor Carvalho. E nós que conhecemos a cidade sabe que aquela casa não é pequena. E eu dava conta da casa, da alimentação toda, de todo o cuidado da casa e mais do escritório. Porque eu ainda fazia uma limpeza no escritório, sabe? E é isso. Depois, 97, 98, 99, entrou o ano 2000, que todo mundo ia morrer. Sabe? Não aconteceu nada disso. E aí, em 2001, eu fui demitida. Na verdade, eu não fui demitida, amiga. Eu não tinha nada assinado. Como é que eu fui demitida? Foi mandada embora sem nada. Com uma carta de recomendação. Somente. Sim. E aí eu não tinha nada. Ia voltar pro nada. Como é que vai? Não, vou nada. Vou ficar aqui. E aí, mulher, comecei a fazer tudo de novo que eu fazia em Belém. Limpava isso, aquilo, outro e tal e tal. Só que a minha referência era a cozinha. É isso que eu ia lhe perguntar. Então, nesses momentos, a senhora gostava de estar na cozinha? Eu adoro a cozinha. Se eu puder, eu tenho uma rede. Na minha casa, eu tenho uma rede na cozinha.
Entendeu? Com aquela vista linda, né? Negócio feioso, sabe? As pessoas também precisam ir lá. Precisam muito. Precisam Daqui se a pouco a gente conectar. vai. Eu quero que a senhora conte daqui a pouco como é que chega até lá. Né? Então, chegou um dia que eu vi um anúncio que estavam precisando de ajudante de cozinha em um determinado restaurante aqui em Santarém. E aí eu fui lá. Mas eu só tinha aquela carta de recomendação, né? E, assim, eu não tenho família aqui em Santarém. E aí a pessoa não quis ficar comigo naquele momento porque eu não tinha uma melhor referência, só a carta de recomendação. E aí depois eu fui em outro restaurante, que era na Avenida Tapajós, com a Cuiabá, nem lembro mais o nome, e lá eles ficaram comigo, acho que umas 4 semanas. Mas sabe quando o empreendedorismo vem na vida das pessoas e a gente quer mudar o negócio que está errado? E a gente quer mudar para melhor. E sempre falam que eu sou muito confusista. Eu não sei por que as pessoas falam isso. Não sei por quê. Eu não acho. Amiga, eu não sou acho. confusista. Eu simplesmente acho que quando as coisas estão erradas, a gente precisa corrigir. Resolver. Na é verdade? Então, isso não é ser confusista, não. Eu não faço briga, não canto nenhum. Só quero arrumar o local onde eu estou. E não teve esse espaço nesse momento. Não. Aí passou-se 2001, 2002. Em 2003, houve a primeira turma, ou foi a segunda turma na Marinha do Brasil, em Santarém. E aí, eu não tenho nível superior e, na época, eu não tinha o ensino médio completo. Mas eu fiz a prova e passei. Besteira, já passei. E aí, o que acontece? Eles descobriram lá que eu não tinha o ensino médio, então eu tive que fazer o NAES na época. Estudava na capitania dos portos e depois estudava num colégio que tinha ali para a Banda da Prainha, para fazer o NAES. Eles incentivaram, então, a senhora a terminar. Na verdade, não é incentivo. Se eu não apresentasse o certificado de ensino médio completo, eu seria reprovada, embora eu tivesse passado em uma pontuação muito boa. Mas eu não ia concluir, não ia receber a minha carteira. Foi uma determinação. Então, ou eu apresentava o certificado de ensino médio durante o tempo que eu estivesse fazendo o curso, ou eu ia ficar pelo caminho. Imagina eu ficar pelo caminho, né? Aí eu estudava de novo e ia fazendo as provas. E antes da gente finalizar o curso na Marinha, eu entreguei o certificado de ensino médio. Porque a senhora não ia desistir, né, nesse momento. Lógico que não. Claro que não. De jeito nenhum. Foi motivador, então. Foi uma virada de chave na sua vida, esse momento? Posso dizer que sim. Por quê? Para quem ganhava 2 cruzeiros, 3 cruzeiros, R$1, 50 centavos, R$5, a partir daquele momento, daquela conclusão daquele curso, eu começar a viajar como cozinheira da Marinha do Brasil e pular de um salário de 50 centavos, R$10, enfim, para um salário de R$1.500, nossa senhora, é uma virada de chave. E aí lá houve as oportunidades. Você pode ficar aqui nesse curso ou você pode fazer outros cursos dentro da própria Marinha e, digamos, ganhando mais. E quem não quer ganhar mais, amiga? Né? Quem não quer evoluir? Né? Quem não quer? Qualidade de vida. Então, e aí foi o que eu fiz. Eu saio daqui para ganhar quanto? Não, se você fazer tal curso, você sai de 1.500 para 2.500. Vou lá. Né? E aí, assim, eu fui fazendo e fiquei na Marinha. Mas sempre trabalhando ali na parte da cozinha. Na parte da cozinha. Qual foi a reviravolta que a senhora fez nessa cozinha da Marinha? Que eu tenho Aliás, certeza que fiz. Aconteceu. aconteceu. Na verdade, eu acho que...
Eu fiz quase em todas as embarcações onde eu trabalhei. Mas o ponto mesmo que foi a reviravolta foi num dia que o navio onde eu trabalhava foi selecionado para a gente ir para o Rio Arapiuns, porque a presidente vinha para uma entrevista no Rio Arapiuns, era alguma coisa do tipo. E aí a minha patroa disse: a senhora que vai para o Rio Arapiuns. Aí eu falei para ela: sim, eu vou, mas eu quero um self-service lá no refeitório da embarcação. Por quê? Na nossa região, a gente viaja muito de barco e, normalmente, as cozinheiras, além delas acordarem às 3 horas da manhã, elas têm que fazer toda a refeição e elas têm que servir essa refeição uma a uma. Então, se tiver dentro de uma embarcação 1.500 pessoas e dessas 1.500 pessoas, 1.000 pessoas forem almoçar dentro da embarcação, a cozinheira, que já está pelos cabelos, ela tem que montar, empratar 1.000 refeições. Nossa. E aí, quando eu vi como ia ser a viagem para o Arapiuns, eu pedi à minha patroa que a gente arrumasse um self-service para melhorar a minha vida. Naquele momento, eles aceitaram. Por quê? Porque já era tudo gratuito, já estava tudo incluso, então estava ok. Só que eu vi que aquilo deu tão certo que não tinha mais como eu ainda ir servir 500, 600, 800 refeições, uma a uma. Não tinha mais. E aí, quando nós viemos do Arapiuns, começamos a viajar normal. E aí eu pedi a eles que era para a gente dar uma repaginada no nosso refeitório. E o meu patrão não achou o negócio muito bom. E naquele momento eu disse que eu daria 3 meses do meu salário se o negócio não fosse bom o suficiente. Desafiadora, né? Ou era tudo, ou era nada. E aí a minha patroa entrou e disse: fechado. Faça o que você tiver que fazer. Carta branca para você. Chamou o gerente da embarcação e deu carta branca para que eu pudesse fazer como eu quisesse. Mana, foi o dia, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. E fomos em Manaus, chegamos lá, comprei. Aliás, deu um desfalque, né? Comprei tudo o que precisava no padrão que eu achava que nós merecíamos. E viemos de Manaus para Santarém no dia 23 de dezembro, eu não me lembro o ano, com 1.500 pessoas a bordo. Porque era um Natal, sabes, né? E nós vínhamos, a galera lá em cima enlouquecida de ódio comigo, porque eu resolvi colocar self-service. E eu ainda dei um treinamento para a galera. Por quê? Normalmente há um grande desperdício de alimento na maioria das embarcações. Por quê? Você monta um prato com arroz, macarrão, feijão, carne, ou a proteína, né? Ou carne ou peixe ou frango. Só que metade dessa refeição vai para o cesto de lixo. E a partir do momento em que a pessoa pudesse se servir ali, ela não ia querer pagar a mais, né? Ela ia botar no prato dela apenas o que ela ia comer. Ia diminuir o meu trabalho, né? E ia melhorar o bolso da pessoa. Só que é muito difícil quando você está em 2050 e as pessoas ainda estão em 2010. Uhum. Porque, minha amiga, foi uma loucura de Manaus para Santarém. A cada 2 minutos, eles não sabiam mexer na balança. Eu tinha que subir, dar aquela arrumada. Aí tinha um cliente fazendo confusão porque o peso do prato estava saindo no valor da alimentação. Eu ia lá, conversava com o cliente, pesava o prato, mostrava para ele que estava tudo certo, né? As pessoas geralmente são muito resistentes a mudanças, né? A fazer o diferente. Eu não sei por quê. E principalmente quem tá no comodismo. A gente observa, quem tá no comodismo não gosta quando a mudança vem, porque ela dá trabalho. Mas se a mudança vem para melhorar, moça, eu abro os braços.
Nesse momento, a senhora percebe que a senhora já estava tendo uma atuação de gestora empreendedora. A senhora conseguia visualizar isso nesse momento ou ainda Sim, não? sim, né? Com o valor que eu entreguei ao patrão quando nós chegamos em Santarém. Naquela hora eu disse, eu já estava me achando, sabe? Já, amiga. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, nossa senhora, nunca que a gente entregou esse valor pro patrão. E normalmente quando a gente chegava tinha que comprar 3, 4 vezes mais em mantimento para fazer o abastecimento da embarcação para voltar. E aí depois a gente viu que caiu, digamos, pela metade esse investimento na questão na cozinha. Aí ele aumentou seu salário, né? Aí ele aumentou meu salário. Né? E eu acho assim, hoje, se eu ligar para minha patroa hoje, e olha que eu vou ser abusada agora, se eu ligar para ela e dizer que eu quero ir em Manaus e quero ir na cozinha do navio dela, ela me leva. Sabe? Então, eu consegui construir uma escada com concreto legal, né? Embora ela saiba que eu já vou chegar lá fazendo mudança. E em que momento a senhora sai ali de uma atuação CLT, né? E vira, de fato, uma empreendedora? Já foi direto para o canal do Jari ou teve outras tentativas? Não. Quando eu saí do meu trabalho, eu fui CLT por 5 meses. Na maioria das vezes, as pessoas elas nos criticam pela nossa cor, pelo nosso jeito de falar, de agir. E aí, se eu não estava legal se eu não estava confortável naquela situação, eu chegava em Santarém, pegava minha bolsa do lado da minha cabine e vinha embora. A senhora não vai mais? Não. Mas a senhora precisa? Não preciso. Não preciso ouvir que eu sou negrinha, que eu sou pretinha, não preciso. E outra coisa, nós não temos nenhum vínculo, a não ser você me pagar o meu dinheiro no final da semana. Né? Então, eu fui CLT durante 5 meses e eu fui afastada da Marinha do Brasil por problemas de saúde, o qual eu enfrento até hoje. Né? Eu tenho fibromialgia, o frio faz mal. Eu tenho hérnia de disco. Eu tinha problema de túnel do carpo, onde eu já resolvi a questão. Fui operada. Né? E depois que eu saí da Marinha do Brasil, com o dinheiro que eu já tinha em conta, eu comprei um carrinho de lanche e vendia café de madrugada na Praça Tiradentes. Café com tapioquinha, com bolo, com pão, com ovo, essas coisas. Né? E aí, em 2009, eu conheci Evandro. E aí, pensei que Evandro fosse da cidade, mulher. Tava toda encantada, hein? Mulher, tava empolgadíssima. Conheci um brancão, amiga, da cidade. Adivinha? Da onde ele é? Da onde ele era, amiga? Nativo do canal do Jari. Lá vai ela, apaixonada. Mana do céu. Não, e a gente faz uma retrospectiva rápida da nossa vida. Olha só, nasci no interior, mudei pra cidade, viajei várias cidades dentro da Marinha do Brasil. E o que acontece? Vou namorar justamente alguém lá do meio do mato. Eu digo, o que é isso? Será que o mato mesmo anda atrás de mim? Mas tudo bem. Aí meu companheiro teve problemas familiares. E depois eu vi que para ele melhorar a gente teria que mudar, né, para as raízes. Normalmente, quando temos algum problema de saúde, para a gente melhorar, temos que voltar para nossas raízes. Tanto que hoje, a maioria dos médicos aconselham a gente levar os nossos idosos para as raízes, embora muitos não sejam possível, né, levar. Mas aí eu decidi naquele momento que a gente poderia mudar para o canal do Jari, que é onde meu marido nasceu. Isso em 2013, a gente começou a amadurecer a ideia de morar lá. E depois fomos definitivo, em 2014. Em setembro de 2014, aí eu posso dizer que a minha vida começou a dar uma capotada. Porque nós começamos a cultivar a maior planta aquática do planeta.
e nativa da Amazônia, que é a Vitória Régia. E aí, mano, aí tu já sabes como é o negócio. Começa-se a cultivar a Vitória Régia para a gente termos um jardim na frente da nossa casa. Mas por que a senhora quis? A Vitória Régia? Como é que chegou essa ideia? Vou cultivar a Vitória Régia. Porque é assim, para eu cultivar rosa do deserto, orquídeas e outras plantas, a frente da minha casa é um lago. E aí não teria como. E eu ainda tentei. Lá na minha casa tem alguns flutuantes, onde eu colocava terra e plantava. Porque a ideia era fixar uma boia e colocar lá aquele flutuante com a plantinha para ficar maravilhoso. Mas aí depois pensa por quê? Por que não plantar a Vitória Régia? Eu vou plantar a Vitória Régia, ela vai acompanhar o crescimento da água. E aí eu não preciso me preocupar se vai dar formiga, se vai dar não sei o quê, porque ela consegue fazer todo o processo. Mas a senhora queria deixar, no caso, o seu jardim mais bonito. Essa era a intenção. Não tinha ainda a ver com o negócio, com empreendedorismo, nada. A senhora, nessa época, como é que era a sua subsistência? Eu recebia um benefício, né, pelos problemas de saúde. E lá eu comecei a criar galinha, porque a minha ideia, quando eu cheguei no canal do Jari, era fazer o seguinte, não sair da cozinha, não. A minha ideia era chegar no canal do Jari, comprar uma canoa, eu comprei, comprar um motor rabeta, e eu comprei. A ideia era fazer os meus salgadinhos, as minhas tortas, os meus bolos, colocar na canoa e sair vendendo na margem do canal para os moradores do canal. Então, a senhora já foi lá com uma estratégia de negócio, Eu né? já. E, inclusive, falei pro meu marido. Eu vou fazer aqui canudinho, pastel, coxinha, sei lá mais o quê, e vou comprar um apito, né? Porque toda vez que a pessoa ouvir o apito, ela vai saber. Lá vem Dona Dulce, vou lá ver o que ela trouxe para venda, né? E aí meu marido disse, isso não vai dar certo, não. Ah, eu disse, mas tu já fizestes? Não, então não vem dizer que não vai dar certo. Exatamente. Tem que fazer, né? E aí, comecei a cultivar a Vitória Régia. Elas começaram a ficar um espetáculo. E as pessoas começaram a descobrir que eu tinha um jardim de Vitória Régias, bem do lado do canal, praticamente. Porque quando você salta da lancha, você anda 1 minuto, já chega nas Vitórias. Quando é na época da cheia, com a sua lancha você consegue chegar nas Vitórias sem precisar descer da sua lancha. E aí o povo, não só de Alter do Chão, como daqui de Santarém, começaram a ir levar visitantes para fotografar. Mas aí, amiga, quando você tem um negócio que você deixa ele jogado, ele se perde, sabe? Então, se eu continuasse a deixar que todos levassem aquelas lanchas com 15, 20, 30 pessoas lá, entrando em meio às Vitórias Régias, matando as Vitórias Régias, não ia dar certo. E até porque o meu jardim era um negócio assim, sabe? Aí eu limitei. Não, aqui só vai entrar uma lancha, ou vocês vão pegar a canoa e levar o visitante de vocês até as crianças, as meninas, que é como eu me refiro a elas. E aí, um certo dia, eu deitada lá no deck da minha casa, porque, claro que na época eu tomava alguma coisa, sabe? Hoje não, hoje eu faço loucura sem beber nada. Mas na época eu tomava alguma coisa e aí eu tava deitada lá dando uma relaxada e vi a tartaruga comendo a Vitória Régia. Mulher, naquele momento assim, sabe aquela ira? E eu fiquei assim, observando e conversando com a tartaruga. Não posso acreditar. Quero imaginar essa cena, Dona Não, Dulce. que eu já brigo com o ser humano para não vir bagunçar o meu negócio aqui, para ficar lindo. E aí você vem comer a Vitória Régia bem na minha cara. Não pode um negócio desse, não. E aí, menina? E aí, eu imagino que ela estava pensando, bora devanear. Tava pensando aqui, você não sabe o que está por vir, né? Eu penso que ela estava tirando onda ela comigo. Tava. Mas mal ela sabia que eu sou observadora.
E aí depois eu disse, nossa, se a tartaruga tá comendo essa folha assim com tanta vontade, menina, porque era um negócio assim, tu sabe quando a gente vê alguém comendo algo que dá vontade da gente comer? Pois é. Aí eu peguei e disse que eu vou comer também. Desci, peguei a canoa, fui lá, a tartaruga saiu, mas ela deixou os fagulhos lá. Eu peguei e comi. Menina, e a mais loucura não é isso. É que eu comi e fui deitar. Porque tinha que aparecer ao menos um piriri na vida. Não pode falar o piriri? Pode. Pode. Pode É, sim, pode, sim. pode tudo. E aí eu digo, nossa senhora, eu vou esperar aqui. E arrumei uma bolsa, por quê? Se eu chegasse ao hospital, eu iria dizer a quem me atendesse que eu tinha comido Vitória Regia, por isso estava passando mal. Mas não, tava tudo bem no primeiro dia. No segundo dia eu fui lá, comi os 2 pedaços que a tartaruga deixou e depois, uma semana eu já estava comendo. E aí meu marido sempre dizendo que ninguém come Vitória Regia. Tudo bem. Aí os peixes comendo as sementes, eu fui lá e também, né, vou experimentar, não custa nada. Eu já comi a folha, que era o mais difícil. E aí comecei comendo in natura todas as partes da planta. Quando eu chego no pecíolo vulgo caule, eu comi e nada de sabor. Eu disse, não, como é que a tartaruga, o peixe, o pássaro come um negócio desse que não tem sabor? Eu sou ser humano e vou temperar. Eu não sei se eu fiz um excelente negócio. Não sei, não. Hoje eu fico me perguntando. E aí, levei para a cozinha e pus na panela de pressão, né? Quem sabe? E deu tudo errado. Tudo errado a primeira vez. Mas tu sabe quando tem algo atrás de você, ou na sua frente, ou do lado, não sei. Que diz assim, ei, tu não és cozinheira? Eu quero ver tu fazer uma receita com isso aqui. Aí, mano, aquilo foi assim, uma corda. E aí eu comecei, né? Dormia, acordava pensando na Vitória Regia. Já fui, eu acho que eu tava assim, apaixonada sem saber. E eu dormia, acordava. Nossa, mas se eu fizer assim? Aí eu acordava, ia lá e fazia, anotava. Ia lá, fazia e anotava. Então... Sem conversar com ninguém, sem compartilhar com ninguém. Nada, absolutamente senhora nada. Mesmo tentando. E até então, nesse momento, as pessoas iam lá só para tirar foto. Só para tirar foto. Mas não era um negócio ainda. Não. As pessoas não pagavam para tirar foto. Não. Só era da sua generosidade. É assim. E eu esculachava, por quê? Porque as pessoas não sabiam que eu tinha plantado. Elas iam lá, bagunçavam com o meu jardim. E como elas não pagavam nada por isso, eu realmente, sabe, brigava mesmo, eu brigava. Porque embora que elas fossem bater foto, não tinha problema algum. Mas desde que fosse com termo, né? Mas é o que pouquíssimo acontece até hoje, o termo. E aí, mano, eu comecei a testar a receita, e testa. Quando foi um certo dia, eu recebi um amigo meu, amigo das antigas, e ele postou uma foto com o que eu estava fazendo. A aparência não estava muito boa, mas já dava para comer. E aí foi quando, acho que passou uma semana, chegou uma moça lá em casa com um grupo de 9 estrangeiros para comer Vitória Regia. Aí eu disse, não, vai comer nada não aqui. Mas eu sei que a senhora está fazendo comida porque o seu amigo postou e eu vi. Eu sei, eu estou fazendo. Mas não é assim, não. Mas aí ela me convenceu a fazer. E aí eu fiz um fritozinho lá e eles comeram. E eu fazia também tipo um espaguete, né? E colocava molho branco, queijo, essas coisas. E aí quando a moça comeu, a moça perguntou para a intérprete se eu queria ir embora. Eu disse, não, porque o que ela está fazendo aqui é extraordinário. Isso, sabe quando? Em 2016. E aí eu comecei a investir mais em receita, acreditar mais em mim, né? Achar que era possível.
Em 2000. Então, na verdade, o seu empreendimento Jardim da Vitória Régia, ele bateu na sua porta, literalmente, Foi. né? Me empurrou, me Ele lhe jogou. empurrou, foi lá, Foi. vamos, Foi. isso vai Pegou precisar na minha mão, que acontecer. talvez a minha mão era só a coxinha a vender lá no canal, né? Ele disse, não, tu não vai vender nada de coxinha. Tu vai fazer a diferença. Tu vai fazer a diferença, tu vai fazer o que eu quiser, sabe? E aí, meu Deus do céu. O negócio hoje tá... Aí começou a chegar mais gente. Começou a chegar mais gente. E eu não cobrava nada por isso, sabe? As pessoas chegavam, entravam, faziam foto e tal. Por que a senhora não cobrava? Assim, primeiro que eu achava que eu tinha que mostrar o que eu estava fazendo para as pessoas. Ou achava que não era bom o suficiente, ou que não valia. Porque tem isso, né? A gente, em conversas aqui com outras empreendedoras, a gente fala muito dessa questão do pertencimento, né? Do merecer. De achar que aquilo que a gente está fazendo não é suficiente. Ou então que você tem que dar ou de graça para a pessoa aceitar, ou baixar muito o preço, porque não se sente capaz, né? Não acha que é suficiente. Isso passou pela sua cabeça? Quando foi que a senhora entendeu? Não, eu fiz aqui um feito histórico, fiz todo um trabalho de pesquisa e isso é o meu negócio. Não, eu continuei, né, servindo as pessoas, porque era um prato aqui, outro ali, era um Qual negócio... foi o primeiro prato? O primeiro prato foi um vinagrete, né? Aí depois veio o espaguete, depois veio uma moqueca. Eu fui me familiarizando com o que eu já fazia, né? O mais normal que eu fazia. E eu comecei a cobrar o meu negócio. Aliás, eu não cobro até hoje, amiga. Não cobro, não. Eu comecei a pedir uma taxa de manutenção porque eu já estava gastando além do meu orçamento. Então, já estava dando muita gente, assim, então eu já tinha um prejuízo, digamos assim. E aí foi quando eu comecei a cobrar. Mas era um valor irrisório, era R$10. Né? Aí depois, em 2017, 2018, chegou, assim, a enxurrada de críticas. Por quê? Em 2018, eu tinha 14 receitas. Pronta. Assim, chegou e pode comer. Aliás, não pode ou pode. O que eu recebi muito em 2017 e 2018 lá em casa eram as frases do seguinte: que horas eu vou morrer comendo Vitória Régia? Né? Como que ela não estudou gastronomia, nutrição ou coisa do tipo e faz alimento que ela não tem nenhum conhecimento? Aí eu sempre argumentava do seguinte: tudo o que 3 animais de espécies diferentes comem, você pode comer em caso de extrema necessidade. E de onde a senhora tirou esse conhecimento? Eu era cozinheira da Marinha do Brasil. E lá a gente aprende muita coisa, inclusive a disciplina, né? E 2018 não teve como não. Eu tive que procurar uma universidade para me ajudar com a pesquisa. E continuou. E continuei. Em 2019, eu encontrei a professora Rosa Mourão, que ela é bióloga, e aceitou comprar a confusão comigo. E aí, ela fez uma pesquisa assim, mais rápida para ver a toxicidade da Vitória Régia. E não tem toxicidade, exceto os espinhos, como todos os espinhos. Naquele momento, em 2019, eu não tinha como entrar com um projeto na universidade, porque eu não tenho nível superior. A professora Rosa também não podia, porque na época não existe verba. Não tinha verba para pesquisa. E eu já tinha produto pronto. Então, clientes lá, né? E clientes lá. Então, a gente fez um acordo verbalmente para que a gente pudesse vender a geleia e a conserva de Vitória Régia, angariar fundo e continuar a pesquisa.
Porque tudo que eu queria era tabela nutricional, tipo assim, vou mostrar para aquela pessoa que falou isso ou aquilo que é possível comer Vitória Regia. Mas naquele momento eu digo, que coisa enlouquecedora, né? E aí, depois que eu tive a conversa com a professora, que ela me explicou tudo, né? A Vitória Regia, como outras plantas da Amazônia, elas são pesquisadas desde 1900 e antigamente. E a Vitória Regia também tem pesquisa. Só que o que ela me disse foi o seguinte: você, Dulce Oliveira, é a primeira mulher brasileira que colocou a Vitória Regia na mesa das pessoas. Então, você literalmente deu a cara a tapa, porque você não sabia. A pesquisa existe, mas ela é colocada em revista científica. Pouquíssimas pessoas têm acesso a revistas científicas. Você fez sua própria pesquisa e você conseguiu trazer a planta para a mesa em uma variedade de pratos. Isso não é para qualquer pessoa. E como foi que a senhora se sentiu nesse momento? Entendendo e sabendo que tudo que a senhora, né, fez, pesquisou sozinha ali, tentando, foi um grande feito, né? Que tá para a história. Isso aí vai ser deixar um legado. Deixar um legado. Quando ela me disse que eu era pioneira, fiquei empolgadíssima. Minha amiga, me achei a última bolacha do pacote. Mas logo em seguida, dando uma pesquisada nos pioneiros, me senti a última bolacha do pacote, mas toda amassada. Porque o pioneiro, ele é um desbravador. Ele é um lutador e ele luta até o último dia. Então, ele é uma pessoa que ele deixa um legado, mas dificilmente ele é uma pessoa rica com dinheiro. Então, eu sou uma pessoa rica, mas o dinheiro ainda está um pouco... O pouco dinheiro eu tenho, mas não como as pessoas acham. Mas a senhora hoje sobrevive do seu negócio? A senhora, na verdade, sobrevive não. A senhora vive do seu negócio? Consegue ter um bem-estar por conta do seu empreendedorismo lá, que é turismo também, né? De base e gastronomia? Sim. Não, eu vendo ovos, galinha caipira, eu tenho um benefício, né? E também trabalho com o turismo de base comunitária. E lá, o nosso turismo é sazonal. Né? O nosso turismo ele é sazonal. Se enche muito na nossa cheia do Rio Amazonas ou do Rio Tapajós, ele encerra lá porque cobre o nosso deck. Se baixa muito, as lanchas não chegam. Então, normalmente, o nosso turismo lá ele é em torno de 6 meses, vamos dizer assim. Entre cheia do rio e o nosso verão amazônico. Mas a gente sabe que é sazonal, né? A gente passa por isso porque a gente mora na Amazônia. Mas eu queria saber e entender, nesse processo todo de conhecimento que a senhora passou, né? De forma muito empírica, testando, fazendo, e trazendo o empreendedorismo e a força de vontade mesmo. O que a senhora pensa, né, de todas nós, mulheres amazônidas, que estamos aí tentando ser pioneiras, não tal qual, né, porque a senhora traz aí algo que é inédito, lutando para ter o seu espaço? Eu posso dizer que nós mulheres, não só da Amazônia, mas eu falo que nós mulheres que lutam, nós estamos na casa do F. Ora, nós estamos felizes demais por uma conquista e ora, nós estamos ferradas por ter que resolver um BO, sabe? Mas uma coisa eu fico impressionada. Dificilmente você vê uma mulher que desiste, né? Dificilmente. E sabe por que elas não desistem? Porque elas acreditam primeiro nelas. A gente acredita primeiro na gente. E o outro que está dizendo que não é legal, é o outro. A gente pediu a opinião dele. Quando a gente pede a opinião da nossa mãe, dos nossos parentes, dos nossos amigos queridos. Mas aquele que está dando a opinião que a gente não pediu, é melhor desconsiderar. Porque tem muitas opiniões que vêm para nos derrubar. E se fingindo de ser legal com a gente, né? De onde é que a senhora considera que vem a sua força, né, ao longo desses anos? Porque, assim, diante da sua história, né,
e uma história difícil, que é a realidade de muitas crianças, né? Sim. Que moram no interior e tudo mais. Algumas, elas têm outro desfecho. E a senhora é uma mulher alegre, cheia de foco, criativa. O que tem aí por trás de tudo isso para a senhora hoje estar aqui contando essa história belíssima? Eu digo que eu não sou só, não. Deve ter alguma coisa que me empurra. Porque quando eu quero desistir, aí vem um negócio. Ei, que tu vai desistir por quê? O que foi? Que é isso? Bora, levanta, toma um banho, sabe? E aí, eu penso que eu não sou só, não. Porque, amiga, se eu fosse só, eu já estaria lascada. Eu já, amiga. Nossa Senhora. Vamos falar agora que a senhora ganhou um prêmio, né? De ser uma das 100 mulheres, né? Que marcam o empreendedorismo nacional. Foi considerada pelo Sebrae. Eu ganhei? Ganhou? Eu quero que a senhora me conte direitinho como é que foi isso a partir da sua pesquisa. Eu ganhei aonde, mulher? Foi isso que a senhora me passou no seu release. Me conte agora. Não, mulher, eu não ganhei. Na verdade, eu participei de um evento onde eu poderia ter ganho. E não foi pelo Sebrae, não. Foi pelo Expo Favela. Não, eu tô falando de ser considerada entre as 100 empreendedoras mais relevantes. Ah, isso. tá. A mulher, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz porque, assim, servi de inspiração para outras pessoas. Isso é muito bom, né? A gente poder trazer alguém que já tá querendo despencar lá no poço, aí você agarra na mão e puxa, né? Então, esse prêmio foi... Eu vejo dessa forma. Chegar lá... Cada vez que uma mulher como Dulce Oliveira tem uma conquista, a gente volta lá atrás, né? Caraca, meu, como foi que eu consegui um negócio desse? Né? Toda vez. Aí você lembra que tem alguém que você precisa puxar. Mostrar pra ela como é. E aí você acaba fazendo. Então eu fiquei muito feliz por esse ponto. E fui fazendo logo uma retrospectiva. Pra ver se realmente eu tava merecendo. Dona Dulce, a gente tem muita coisa para conversar, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu sei. Eu ficaria aqui horas só lhe ouvindo, Não. porque uma história dessa não tem nem o que a gente comentar muito. Mas eu queria que a senhora conversasse agora com quem está nos ouvindo, principalmente as mulheres empreendedoras, né? Que estão aí sendo motivadas a terem seu negócio, a não desistirem, a correrem atrás. Qual é a dica, qual é a mensagem que a senhora deixa para essas mulheres e para homens também, né, que estão tentando fazer algo diferente nessa Amazônia tão vasta que a gente vive? Então, empreender na Amazônia não é fácil, né? Você, certas horas, você é desacreditada, né? Às vezes você faz um trabalho brilhante, mas você é desacreditada. Então, o que eu tenho a dar a dica, não só às mulheres, mas todos os empreendedores, é que eles não desistam deles. Primeiro, deles. E quando eles se sentirem desmotivados, menina, vem aqui no Amazônia da Cash. Vai assistir lá, né, as histórias. Aqui nas histórias que vão aparecer, que eu tenho certeza que tu vai longe, viu? É isso. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Onde é que as pessoas podem comprar os seus produtos? Fala aí o carro-chefe, né, dos produtos que são 21. Sim. São 21 receitas. Como é que a gente te encontra? Então, a maioria das nossas receitas continua lá onde elas nasceram. Canal do Jari. Então, vai ter que ir lá. Ou esperar a Dona Dulce vir a algum evento. Nós temos 2 produtos no mercado, que você entra no Mercado Livre, procura a plataforma Biomas do Brasil, entra no nosso bioma da Amazônia e lá você encontra os produtos. A geleia e a conserva de Vitória Régia. Lá você vai ver que tem Dulce Oliveira, produtora da receita. Eu trabalho em parceria, né? Então, tem uma marca agregada ao meu produto, mas a partir do momento que você vê Dulce Oliveira, produtora da receita, aquela geleia é minha. É válida. E como é que chega no canal do Jari? Canal do Jari você pode procurar... A amiga só chega de barco, lanchas. Pois é.
só. Mas você pode ir no terminal turístico Santarém, aí você contata uma lancha, né? Daqui até o Canal do Jari, agora que estamos na época do inverno amazônico, dá mais ou menos 40 minutos daqui lá. E aí, quando você quer um almoço, né? Aí você tem que agendar com antecedência. Quero comer uma galinha caipira. Agende com antecedência. Mas o nosso menu degustação, você pode agendar no dia que você vai fazer o passeio. Agendou pela manhã, já coloco você no nosso caderno de agendamento e tranquilo. Já consegue ir lá. E por Alter do Chão também, né? Por Alter do Chão, temos lá as agências e também temos as associações que fazem o trabalho maravilhoso em toda a nossa região, transportando, né, os nossos visitantes a nossas ruas molhadas, com aqueles carros maravilhosos, que a gente vai dar o nome que a gente quiser. Dona Dulce, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu estou muito feliz, eu tenho muito orgulho da senhora. A gente já conversou sobre isso. Você sim é uma inspiração para mim, não só como empreendedora, mas como mulher amazônica que vive aqui. Né? Isso. Eu já conhecia a sua trajetória, a sua história, porque eu tive a oportunidade de ouvir, né? A senhora contando e aqui contando para todo mundo ouvir, me deixa ainda muito mais orgulhosa. Eu tenho certeza que o seu negócio ele prosperará ainda mais e ficará para as outras gerações, né? E eu tenho certeza que a senhora vê dessa forma também. Com certeza. Eu posso dizer que o meu legado já está aí, né? E eu espero que Santarém, como nasceu a receita de Vitória Régia dentro da nossa região, eu espero que Santarém abrace isso e se aproprie disso, né? Porque tudo que a gente se apropria, que é nosso, jamais alguém tira da gente, né? E como acontece com o queijo lá em Minas Gerais, como acontece com o acarajé lá na Bahia, com o chimarrão lá no Rio Grande do Sul. Isso tudo é brasileiro, isso tudo é nosso. Culinária com Vitória Régia, dentro da Amazônia. É de Santarém. É de Santarém, é nosso. Culinária não, amiga. Alta gastronomia na Amazônia. Sim. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, a gente já ouviu aqui mais uma história de uma mulher amazônica incrível, de uma empreendedora de sucesso que inspira. Eu tenho certeza que vocês amaram. Se vocês quiserem acompanhar mais, segue ela no Instagram e segue a gente também aqui no Amazônia Cast. Curte, compartilha, encaminha para outras pessoas, para que outras empreendedoras e também turistas de outros locais possam vir para cá, para ir lá no Canal do Jari, né, degustar, comer da alta gastronomia que a Dona Dulce tem para nos trazer. Então, muito obrigada e até a próxima.